Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje o Vejam Só vai discutir um problema prático que envolve o ensinamento do Senhor Jesus a respeito do perdão. O que é exatamente perdoar alguém na vida prática, né? Nós recebemos uma pergunta de um telespectador que disse que o cunhado dele vive errando, erra o tempo inteiro, mas vive pedindo perdão. Tá bom. Aí a pergunta é, eu tenho que continuar convivendo com o meu cunhado só porque eu sou obrigado a perdoar, né? Ou eu posso pôr fim a esse relacionamento? Muita gente entende que isso não é perdoar, né? Se você não tem mais que conviver com a pessoa, então o que perdão é esse, né? E o tal dos 70 vezes 7 por dia que Jesus ensinou. Olha, do meu ponto de vista, esse é um dos ensinamentos mais complicados que o mestre deixou para a gente observar. E será que temos observado? Como fazer? Enfim, vamos discutir como aplicar o perdão, usando como gancho, né? Essa experiência aí tenebrosa do irmão com o cunhado, para, com bom humor, mas querendo entender a palavra de Deus, aprender como de fato obedecer a essa ordem do Senhor Jesus. Está no ar o Vejam Só. Olá! É com muita alegria que começamos mais essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Se você tem dúvidas a respeito do perdão, aproveita para tirá-las hoje, né? Nós estamos recebendo aqui a doutora Elivalda Bastos, que é psicóloga, psicanalista, mestre e doutora em psicologia pela Universidade de São Paulo e hoje está na Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Praia Grande, ela que é de origem metodista. Seja bem-vinda, doutora Eli, paz e graça. Paz e graça. Tudo bom? Tudo bem. Onde que é a igreja que a senhora frequenta? Eu estou frequentando a Presbiteriana do Brasil, na Praia Grande, fica na rua Copacabana, bem pertinho da praia. Uma quadra da praia. O povo sai da igreja e vai para a praia ou sai da praia e vai para a igreja? Não, eu acho que o pessoal está mais ligado à igreja mesmo do que à praia. Aliás, quem mora lá não se liga tanto em praia. Então por que mora lá? Porque é um bom lugar para se morar. Tá bom. Mas pelo menos a igreja é uma igreja cheia, nunca vi ninguém deixar de ir à igreja para ir à praia. Tá bem. Obrigado pela presença da senhora. Sim, muito obrigada também. Do outro lado recebemos o pastor Michel Alex, da Igreja Internacional da Graça de Deus, lá em Arujá. Seja bem-vindo, pastor, paz e graça. Amém, pastor Heber. É uma alegria poder estar mais uma vez aqui, nesse programa que tanto agrega ao povo brasileiro e com a graça de Deus para falar de mais um assunto que é pertinente a todos nós, em nome de Jesus. Onde Amém. é a igreja que o irmão pastoreia? Eu sou pastor já há 4 anos, na Igreja Internacional da Graça de Deus, em Arujá, na rua Prefeito Júlio Barbosa, número 403, do bairro de Jardim Pinheiro. Muito obrigado pela presença do irmão. Sempre uma alegria. Vamos lá, vamos ver o que o Zeca... Bom, enfim, precisa perdoar, hein, Zeca? Vamos lá, vamos ver o que ele fala sobre esse assunto de hoje. Vamos ler. Outra vez iremos falar sobre família. E hoje, um caso um pouco mais complicado, pois não iremos falar da relação marido e mulher, mas da relação com outros familiares. Qual deve ser a postura cristã correta diante de situações que envolvem os familiares, como o cunhado, sogro, sogra? Sabemos que o caso do perdão entre marido e mulher exige que a convivência entre os dois continue, mesmo que demore para que tudo volte ao normal. Mas como proceder quando o perdão é dispensado aos familiares? Existe ainda a necessidade de conviver com eles? Ou posso me afastar para evitar outros problemas? Imagine só uma situação como essa. Meu cunhado vive pedindo desculpa, porque sabe que somos crentes. Devo continuar convivendo com ele? Essa é uma questão tão delicada,
pois muitas vezes essas dificuldades entre familiares trazem muito problema para o próprio casamento. Mas não é nada fácil tratar de situações como essa. O primeiro detalhe é a questão que esse cunhado vive errando e pedindo desculpa. Parece que não se acerta nunca. Aliás, ainda aproveita o fato dos familiares serem cristãos e abusa. O perdão não pode ser negado. Mesmo sendo um abuso ou sincero, os familiares não podem negar o perdão e o amor para esse cunhado. Jesus ensinou isso ao dizer que devemos perdoar 70 vezes 7. Definido que o perdão não pode ser negado, vamos para aquela que é a grande dúvida da nossa pergunta. Depois de perdoar, devemos continuar convivendo com a pessoa ou podemos nos distanciar para evitar mais problemas? Muitos irão dizer que o perdão verdadeiro só será dispensado se você continuar a conviver. Assim, você poderá mostrar que desculpou, revelando todos os erros e começando ou recomeçando uma caminhada juntos. Seria muito fácil perdoar e nunca mais ver a pessoa. Evitar o convívio seria, na verdade, uma declaração que não houve perdão. Por isso, é melhor não se afastar. Para outros, o melhor é não conviver mesmo, principalmente se for uma pessoa próxima. Imagine uma família que divide uma casa ou um terreno onde todos moram juntos. As dificuldades seriam enormes, pois os familiares poderiam até atrapalhar o relacionamento de um casal. E o perdão nada tem a ver com estar próximo, mas com não trazer essa situação passada para o presente, fazendo disso um fator de julgamento. Por conta disso e da necessidade de mantermos a paz com todos, muito melhor é evitar, se possível, um convívio tão intenso. Como sairemos dessa dúvida? Como solucionar esse tipo de problema? Acho que iremos precisar de ajuda. Vamos então ouvir a opinião dos nossos convidados sobre o assunto. Fique bem ligado, o Vejam Só já está no ar. A ideia de conviver com pessoas que, no entender, né, do irmão que mandou o tema, abusam. Sabe que ele é cristão, que ele é obrigado a perdoar, então ficam errando. Como a gente lida com isso? Já que temos uma dama entre nós, vamos ouvir primeiro as damas, né? A doutora Eli Bastos, que é psicóloga, psicanalista, aliás, doutora em psicologia pela Universidade de São Paulo e é membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Irmã, como é que a senhora responderia ao irmão que mandou a pergunta, né? Meu cunhado vive pedindo perdão, sabe que a gente é crente, né? Mas não para de errar. Ele pede perdão, mas continua errando. Tem de conviver com ele só porque eu perdoei? Então, eu penso que, será que houve perdão de fato? Porque se a pessoa quer se afastar, então eu me questiono se, de fato, que tipo de perdão é esse? Porque se fosse um perdão genuíno, a meu ver, ele poderia continuar convivendo. E é claro que se também o perdão pedido fosse um perdão de fato. Então, eu me pergunto se, de fato, a pessoa pede perdão do fundo do seu coração e se a pessoa que perdoa também se perdoa de fato. Porque se isso não aconteceu, não dá para ter afinidade, não dá para ter convívio. Mas depende muito de como cada um deles está vivendo essa situação consigo mesmo e na relação entre os dois. Como toda psicóloga ou advogado, a primeira resposta é muito professoral. Mas eu vou forçar, a senhora vai ter que dizer, assim, certinho. Tem cunhado? Tenho. Então tá mais fácil. Pastor, o senhor tem cunhado? Não. Não tem cunhado? Não. Que abençoado. Oh, glória. Oxe. Tá bom, então, como homem de Deus, como é que o senhor responde ao irmão aí que está fazendo a pergunta? Muito bem. Como qualquer pregador do Evangelho, como qualquer pastor, nós trabalhamos com as duas máximas. Tanto a máxima da Bíblia, o que está escrito, que a Bíblia nos recomenda, como também acompanhando o dia a dia dos membros da igreja. E acompanhando os conflitos, os dramas que nos é apresentado pelos membros, nós vemos como na prática o perdão ele é trabalhado.
O perdão, para que ele seja bem trabalhado, ele seja aceito e ele seja vivido como a Bíblia nos ensina, é necessário que se haja alguns limites, que se haja algumas condições e uns frutos dignos, como a Bíblia mesmo nos ensina. Enquanto eu pensava nessa questão, me vinha o texto de Deuteronômio 22, verso 8, na qual Deus recomenda que quando os israelitas entrassem na terra prometida e ali construíssem as suas casas, elas teriam que ter no alto delas, no terraço, grades de proteção, para que não acontecesse de alguém ali no topo acabando caindo. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos construindo um ambiente para a nossa família viver em paz. O perdão faz parte desse ambiente, dessa construção. Mas se você não coloca os limites, se você não coloca as proteções, como ali a Bíblia fala no sentido literal, mas eu estou aqui trazendo para o sentido figurado, alguém vai acabar se machucando. Às vezes nós falamos assim, se a pessoa perdoou, por que ela não está demonstrando que perdoou? Mas em algum momento nós nos colocamos no lugar dessa pessoa que perdoa e vê muitas vezes o seu perdão sendo jogado no lixo, o seu perdão sendo desprezado, porque pelo questionamento que a nossa amiga fez, é justamente isso. E o nosso amigo João Batista, ele nos ensina em Lucas 3,8, produzam frutos dignos de arrependimento. Então, eu produzi o arrependimento, mas é um fruto digno, correspondente ao arrependimento que eu tive? É isso que nós temos que nos perguntar. Tá bom, vamos lá. Agora é a sua vez de se posicionar. Tá na página do programa na internet, no vejamsó.com.br, nós temos uma pergunta. Vamos lá? Cadê a pergunta aí? Ao perdoar um familiar, devo... Primeira resposta, me afastar dele, pois assim evitaria outros problemas. Perdoa uma vez só, não vou dar a chance da segunda porque eu vou ficar longe do cabra. Segunda resposta, continuar convivendo, já que assim demonstrarei o verdadeiro perdão. Se eu perdoei, vou continuar convivendo, perdoei. Então, a ofensa acontecida não existe mais, foi cancelada, né? Terceira resposta, continuar convivendo, mas colocar limites no relacionamento. Bom, isso é perdão, né? E a última resposta é a nenhuma das anteriores ou não sei, tá bom? Votou na enquete, você está habilitado ou habilitada para ganhar o presente da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Vamos lá? O Vida Abundante, do pastor Jonatas Rodrigues, que é pastor da Igreja Maravilhas de Jesus aqui na sede de São Paulo, né? E o tema de hoje, né, tem tudo a ver com as meditações do Vida Abundante que o pastor Jonatas traz para nós. Esse vai ser o presente da Agrade para você hoje. E como eu digo todas as noites, né? Vote na enquete todos os dias, porque assim o seu nome fica no banco de dados e você está sempre concorrendo aos nossos sorteios, tá bom? E, além do mais, anote o telefone da nossa patrocinadora, a Agrade, né? 0 operadora 11 31 15 08 19. Por exemplo, vamos supor, talvez alguém esteja perguntando para você, mas o que a Bíblia fala sobre perdão? Tenho que perdoar ou eu tenho que observar primeiro, né, se há condições para o perdão? O que a Bíblia diz a respeito? Por que você não vem estudar a Bíblia na Agrade? Tem mais de 600 lugares diferentes no Brasil inteirinho para você fazer isso, com gente de tudo quanto é lugar, gente de tudo quanto é denominação, né? É muito gostoso o ambiente da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Agora, não tem ninguém lá, tá fechado. Mas se você anotar o telefone, amanhã no horário comercial você pode ligar e se informar a respeito das opções que você tem perto da sua casa. Porque além do curso bíblico, a Grade tem também outros cursos. Por exemplo, canto, aprender a cantar, aprender a tocar violino, aprender inglês e espanhol usando a Bíblia, aprender gestão eclesiástica, capelania. Enfim, tem uma quantidade muito grande de cursos na Agrade, análise bíblica e por aí vai,
tá bom? 0 operadora 11 3115 0819. 0 operadora 11 3115 0819. Você liga amanhã no horário comercial e se informa direitinho. Combinado? Vamos lá. Doutor Eli, eu quero saber assim, na lata, hein? Perdoar um familiar é mais fácil ou é mais difícil? Eu acho que pela relação ser muito próxima é mais difícil. Porque as outras pessoas você pode conviver esporadicamente. Com o familiar, não. Tende a ser mais próxima a relação. Então, eu acho que fica mais difícil. Então, o ideal quando a gente tem que perdoar é manter distância, certo? Então, pelo que a senhora está falando. Se de fato houve um perdão, não tem por que se manter afastado. Se houve um perdão genuíno, que é o que a Bíblia nos ensina. Agora, que tipo de perdão é esse que eu tenho que ir embora? Mas eu vou continuar sendo machucado lá? Então, mas tem que ver, porque será que de fato essa pessoa que pediu perdão se arrependeu? Então, e se ela não se arrependeu? Então, se ela não se arrependeu, ela, perante Deus, ela está pecando, né? Agora, Jesus nos ensina a continuar perdoando mesmo assim. Então, se o familiar é cristão e segue os preceitos bíblicos, pela Bíblia, eu entendo que ele deve continuar perdoando, mesmo se a pessoa não se arrependeu. Porque aí é a questão do coração dela. Será que o coração dela é um coração perdoador? É fácil ter um coração perdoador? Pastor, não. É fácil ter um coração perdoador? Quando ele se converte, fica tudo bom, facinho, né? Moleza. Não é fácil, porque para que você tenha um coração perdoador, você tem que estar continuamente na presença de Cristo, aprendendo com Ele a ter este coração. As pessoas, até conversava com uma pessoa hoje a respeito disso, as pessoas elas acham que ao vir para o Evangelho, a mudança que acontece, ela é instantânea. Não, nós recebemos um novo espírito, porém possuímos uma alma que passa por um processo diário de conversão. É isso que Paulo nos fala em Romanos 12:2, que nós devemos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Perdoar, sim, mas esse perdão vai ser à medida que a pessoa vai tendo um encontro com Cristo e ela descobre esse amor que te dá liberdade para confrontar o ofensor e dizer, só Deus tem o direito de julgar. Ai. Bom, no próximo bloco a gente vai ver as fotografias do Quem Assiste ao Vejam Só, né? Tem o Povo Fala, e também eu quero saber certinho essa história que, assim, emanou um pouquinho nesse bloco, mas não foi explorada. Eu sou obrigado a perdoar sempre ou eu posso me recusar a perdoar alguém? Sobretudo um familiar que não para de errar contra mim e, na minha opinião, ele faz isso porque sabe que eu sou cristão, que eu sou pastor, então que eu sou obrigado a perdoar, então ele fica abusando da minha paciência. Vamos lá, a gente volta já com Vejam Só. Estamos de volta com o programa Vejam Só, no momento mais legal, né? Mais bacana, porque você faz parte dele, você participa e assim a gente fica te conhecendo, né? O Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Tá chegando o dia do sorteio, vai ser uma foto premiada aqui, ganhando um monte de coisas. Entre os presentes está a diária de um fim de semana, lá na Pousada Estrela Alpina, no sul de Minas Gerais, em Monte Verde, lugar maravilhoso, magnífico, sensacional, espetacular, com direito a um jantar romântico preparado pelo pastor Marcelo da Missão Horizontes, então um jantar todo ungido, né? Enfim, uma bênção para você, tá? É só fazer a foto e postá-la no facebook.com/programa Vejam Só, identificando todos os que aparecem na fotografia e mais a cidade e o estado, tá bom? De onde você está. Mas olha, presta atenção, você vai postar no facebook.com/programa Vejam Só. Existe um perfil pirata aí, né?
que usa a palavra vejam só, mas não tem a palavra programa. O nosso tem a palavra programa, tá bom? Faz isso lá correndo, tá bom? Vamos lá, vamos ver as fotos de hoje? Primeira fotografia vem lá de Curitiba, capital do Paraná, é a Ana Cleide e o Deolir Taguete. Casal simpaticíssimo, né? Com as cores que eu mais gosto, que é as cores do meu Palmeiras, também da Chapecoense, né? Legal. Ana Cleide e o Deolir. Deus abençoe vocês aí na capital do Paraná. Agora a gente vai para Perus, na Grande São Paulo. Temos o Ricardo Góes aqui em Perus. Deus te abençoe, Ricardo. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado pela sua audiência. Agora na capital de São Paulo mesmo mora o Elias Mateus. Tá aí, Elias. Seja muito bem-vindo ao programa. E querendo vir assistir a gravação ao vivo, já que você mora na capital, fique à vontade. Basta combinar os detalhes com a dona Giovana pelo Facebook. De São Paulo para o Rio de Janeiro, lá em Nova Iguaçu, nós temos a Terezinha Rodrigues assistindo ao programa. Ô, Terezinha, alguém bateu a foto para você. Cadê o nome da pessoa que bateu a foto? Já pensou se a sua fotografia for sorteada? Só vai você lá para o Estrela Alpina? E quem te ajudou a fazer essa foto linda aí, né? Então manda outra foto com a informação que está faltando, tá bom? E vamos lá, agora a última fotografia de hoje vem lá de Garanhuns, em Pernambuco, a Josélia Maria e a filha Marília. Então, Josélia Maria e a filha Marília, né? Olha só, simpaticíssimas, bonitonas, só aquele cara feio que está lá no fundo que está estragando a fotografia, né? Mas tá bom. Deus abençoe vocês aí de Garanhuns, em Pernambuco. Bom, o assunto é perdão. Doutora Eli é psicanalista, psicóloga, né? Doutora nas ciências da mente. Eu queria saber da senhora por que a gente tem de perdoar. É verdade que quem não perdoa se prejudica? Sem dúvida. Quem não perdoa sofre mais do que quem não é perdoado. Então, quando se trabalha em psicoterapia, uma pessoa que chega, às vezes com uma série de problemas psicossomáticos, com uma série de dores psíquicas, a gente vai trabalhar e muitas vezes encontra que aquela pessoa não perdoou alguém. Isso fez o quê? Para quem não foi perdoado, às vezes nem está lembrando mais o que aconteceu, mas quem não perdoou sofre. Sofre muitas vezes muito, porque o perdão ele nos alivia, ele nos dá paz. Então, perdoar é fundamental. Assim? Chega lá uma pobre de uma coitada que é abusada pelo pai, desde a infância. A senhora fala assim, perdoar é fundamental? Não, a gente vai trabalhando toda a situação. Às vezes até chegar ao perdão leva até mais de um ano, com sessões semanais. Como é que ela vai conseguir fazer isso? Através da técnica que temos de trabalho em psicoterapia. Então, às vezes a pessoa chega e nem sabe que ela não perdoou. Ela chega, às vezes, falando de uma outra situação qualquer e, ao se trabalhar sessão a sessão, acaba se chegando a essa vivência traumática dela. E, através da vivência traumática, muitas vezes, trabalhando com isso, vemos que, na verdade, a pessoa carrega uma dor muito grande. E aí a gente chega na questão do perdão. Então não é nada automático. Isso vai sessão a sessão, durando talvez anos. Mas quando a pessoa consegue se dar conta do que aconteceu e principalmente olhar para a sua vida, olhar para a sua emoção e sentir o que está acontecendo com ela, ela só consegue de fato se livrar daquela dor que ela carrega a partir do momento que ela toma conhecimento e, se for necessário, que ela perdoe. Pois é, a doutora Eli, pastor, falou que o perdão às vezes leva tempo, mais de um ano, com todos os auxílios das técnicas psicológicas, né?
Mas na igreja, muitas vezes, a gente ouve que o perdão é automático. É o seguinte, irmão, Jesus mandou perdoar e você vai perdoar e está acabado, senão... Não é assim? Exatamente, mas como a Bíblia mesmo nos ensina, o povo acaba sendo destruído pela falta de conhecimento. É interessante que nesse debate nós vemos como a ciência, ela caminha juntamente em muitos pontos, não todos, com os princípios cristãos. A doutora acabou de nos falar que, sessão a sessão, o perdão é trabalhado no coração da pessoa até que ela aprenda a liberar o perdão e assim tirar a dor emocional que aquela causa o provoca. Ok. E na Bíblia Sagrada, à medida que você vai andando passos de fé com Cristo, você vai vivendo uma vida cristã, você percebe que o amor de Deus que invade, que transborda o teu coração, vai te dando a capacidade de perdoar. Inclusive, até no outro bloco, a doutora disse que perdoar familiar é mais difícil. E realmente é, porque você tem que conviver com aquela pessoa. O versículo que eu citei no início fala bem isso. Quando vocês forem construir uma casa, coloque uma proteção em volta dela para que ninguém ali caia e se fira. Quando você está construindo uma família, e eu gosto de dizer isso nas minhas reuniões, que viver em família é viver resolvendo problemas que muitas vezes você não provocou. Então, você vai ter que perdoar muito. É verdade. Repete. Eu gostei da frase. Gostou? Posso usar? Pode, está liberado para usar. Então repete. Então, eu vou repetir olhando até para a câmera. Viver em família é viver resolvendo problemas que, na maioria das vezes, não foi você que provocou. Misericórdia. Grande verdade, hein? É uma triste realidade, porém é uma verdade. Então, somente com o auxílio de Jesus Cristo que a pessoa ela vai conseguir liberando esse perdão. Alguns casos na mesma hora, outros casos vai levar tempo. Pastor Heber, e eu creio que a doutora já atendeu casos assim, certa vez eu atendi uma senhora que ela não conseguia ler o livro de Esdras, porque era o nome do ex-marido dela. Como você consegue ver uma pessoa na igreja, anos de evangelho, que carrega uma mágoa tão profunda a ponto de associar o nome do ex-marido com o livro da Bíblia? Então, o que o povo de Deus tem precisado hoje é olhar para dentro da sua alma e perceber que talvez, embora a salvação está no nosso espírito, nós ainda não estamos tão parecidos com Jesus Cristo quanto deveríamos ser. Perdoar ex-marido né? Ex-mulher, porque assim, geralmente, quase sempre, houve traição, né? E por isso, se precisa de perdão, não é só o divórcio, não é só a separação, precisa de perdão, é porque teve coisa feia envolvida. E aí? Como é que a senhora responde a seguinte colocação? Não, eu não vou perdoar aquela miserenta, ela não merece. E aí? A senhora vai provar que ela merece ser perdoada? Não, aí a gente tem que entender todo um contexto. Ela não merece por quê? Trabalhar o que ela fez para que essa pessoa seja tão ferida. Então, na verdade, a gente vai trabalhar com essa pessoa como essas relações sociais se deram. Relação marido-mulher, às vezes marido-mulher e filhos, ou às vezes até netos. Então, dentro da pessoa, existe todo um cenário que muitas vezes é um cenário próprio da pessoa. Às vezes nem aconteceu aquilo de fato, mas a gente trabalha. Isso acontece muito. Às vezes eu carrego lembranças que nem existiram. Mas para mim é verdadeiro. Lembranças que não existiram? Sim, porque existe, Freud já falava sobre isso, existe coisas que são construídas pelo nosso psiquismo. Então, às vezes, a pessoa disse, faça tal coisa, e você entendeu aquele faça tal coisa de uma maneira muito diferente do que de fato foi dito. Agora, essa realidade psíquica tem que ser levada em conta. Então, quando estamos trabalhando com alguém, tudo que é dito, nós trabalhamos como de fato tivesse acontecido aquilo. E, às vezes, no decorrer do trabalho, a gente vai ver que, na verdade, não era bem aquilo. E aí a gente vai... É como se fosse uma cebola. A gente vai tirando a casca da cebola, tirando as camadas de fora da cebola até chegar no miolo, para ali ver o que de fato aconteceu. Então, através da fala,
que a psicanálise trabalha com a fala, através da fala a gente vai chegando no cerne da questão. E nem sempre ele é conhecido da pessoa de antemão. Aí a gente vai trabalhar o inconsciente. E às vezes, através do inconsciente, o que a pessoa vem dizendo sessões a sessões anteriores, não é de fato o que aconteceu. Então a gente vai trazendo à tona aquilo que está guardado lá no inconsciente. Pastor, voltando para o tema aí, né, do cunhado e tal, não precisa ser um cunhado. Qualquer pessoa que saiba que você é um cristão e que, portanto, sabe ter acesso a você e fica errando, abusando, né, errando continuamente contra você, sabendo que você tem que perdoá-lo. Como é que a gente lida biblicamente com isso? A Bíblia nos fala a importância do perdão, mas a mesma Bíblia nos fala da importância do arrependimento e da mudança de comportamento. Provérbios 28:13 diz: aquele que encobre seus erros, suas transgressões, nunca prosperará, mas aquele que as confessa e as deixa, encontrará misericórdia. A qual misericórdia a Bíblia se refere? A de Deus, correto? Então, para uma pessoa poder encontrar a misericórdia de Deus, ela precisa abandonar o erro. E para encontrar a misericórdia do ser humano, que não tem a mesma inclinação ao perdão como o Senhor. Ou seja, para Deus perdoar, para Deus estar ao estado daquela pessoa, precisa ter um abandono das obras pecaminosas. E para ter o perdão do homem, não precisa? Então, respondendo à pergunta, tema desse programa de hoje, eu vejo da seguinte maneira: a pessoa pode perdoar, mas isso não significa que você obrigatoriamente tem que conviver com uma pessoa que erra e insiste no erro. Provérbios 22, verso 28 diz: não remova os limites que já foram estabelecidos pelos seus pais. Trazendo para o mundo espiritual, o Senhor Deus estabeleceu um limite. A misericórdia e a justiça têm que andar juntas. Se eu estou sendo mais misericordioso do que justo, eu não estou cumprindo esse mandamento. Eu estou desrespeitando um próprio limite que Deus estabeleceu, de que o arrependimento sem obras não é arrependimento. Mas aí, pastor, a gente vai ter um problema, porque Jesus não falou que... o Pedro pergunta, se meu irmão errar contra mim, eu tenho que perdoar todas as vezes? Jesus disse sim, né? Cada dia. Perfeitamente. Então, a pessoa que não se arrepende continua errando todos os dias. Então, eu não preciso perdoar, vou ficar com mágoa dela, aí eu vou cair na doença que a doutora Eli mencionou. Como é que faz? Concordo. E o mesmo Jesus disse, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, ganhaste o seu irmão. E o que você faz? Você perdoa. E se ele não arrepender? E se ele não teve uma mudança de atitude sincera? Nós temos que entender que o perdão, na Bíblia, ele se dá em duas etapas. O primeiro perdão parte de você. Eu estou liberando você da culpa da qual você tem contra mim, que eu tenho contra você. Você está perdoado. Mas para que a segunda etapa do perdão, que seja voltar à confiança, voltar à credibilidade, que essa segunda etapa seja estabelecida, não vai depender de mim, vai depender de você. Confiança é algo que você conquista de uma pessoa. No caso, a mulher, ela levanta a questão do cunhado. Ele pede perdão e erra, pede perdão e erra. Nós não sabemos o que ele fez, mas para que ela esteja nessa aflição toda, certamente não é algo pouco, não é algo pequeno. Que fosse um marido, meu marido me traiu, eu perdoei. Meu marido traiu de novo, eu perdoei a segunda vez. Meu marido pecou de novo, traiu outra vez, pediu arrependimento, chorando em lágrimas. E eu vou perdoar outra vez e esperar a próxima traição? Então, a etapa inicial, te libero no meu coração, mas voltar a confiar em você depende das suas atitudes. A gente já vai voltar já a falar dessas questões aí de confiança, de traição e tal, que não é o caso do cunhado, né? Cunhado não trai, enfim. Mas eu queria muito saber o que os crentes responderam para o Zeca lá na Crentolândia. Vamos lá. Quando eu perdoo alguém, eu devo me afastar dessa pessoa ou devo continuar convivendo com ela? Quando você perdoa, você pode se afastar.
o melhor para que não aconteça o que aconteceu antes. Não, a ideia é você conviver. Se você perdoa, o ideal é que você procure conviver, né? Dependendo da gravidade da situação, às vezes é difícil a convivência, é difícil você continuar se relacionando, porque esquecer você não esquece, né? Isso é amnésia, não é perdão. Mas eu acho que dependendo da circunstância, o ideal é que você continue a conviver com ela, mas não é um pré-requisito, né? Perdoar não significa que você tem que continuar a conviver com aquela pessoa. Se você perdoou, está perdoado, tem que ficar perto então, senão você não perdoou. Depende, tudo depende da convivência. De repente tem pessoas que você perdoa, entendendo? E não da sua parte, mas da parte dela, ela no dia a dia ela não deixa você se aproximar, entendeu? Então vai você querer se aproximar, mas a pessoa não querer te aproximar, entendeu? O cara que ofendeu não deixa você se aproximar? Sei lá, não entendi muito bem isso aí não. Mas o que a senhora achou? A maioria acha que tem que ficar longe. Eu já acho que se houve um perdão genuíno e a pessoa de fato perdoou, se a pessoa se arrependeu e a pessoa que foi ofendida perdoou genuinamente, não tem por que não ficar perto. Como é que eu vou saber que ela se arrependeu de verdade? Na convivência. Mas então tem que conviver. Então, senão eu me afasto e nem sei mais o que vai acontecer. Eu simplesmente me recolho e não vivo aquela situação. Apesar que vai ter um aniversário, vai ter um casamento, vai ter um batizado, que essa pessoa vai ter que estar junto. O que ela vai fazer então? Fica cada um num canto? Talvez seja assim, né? Se não é para conviver. Porque em família, hora ou outra, a gente se encontra. Você quer ver uma situação? Pois eu quero sua opinião como mulher. Mas uma situação cada vez mais comum e muito assim constrangedora é casamento. Quando um dos pais do noivo ou da noiva é separado, né? E, vamos supor, o pai da noiva, né? É separado da mãe da noiva. Mas no dia do casamento da filha, ele tem que estar lá e conduzir a filha até o altar, aquela coisa arada toda. E aí a esposa, a mãe, não quer, mas o casamento é da filha, e fica aquele clima medonho, né? Já passou por isso? Já. Como pastor local, o que mais nós atendemos são isso. Lembra que eu falei agora há pouco de se resolver problemas que você não provocou? Isso acho que acaba sobrando para o próprio pastor, né? Porque as famílias têm ali seus conflitos e trazem para que o pastor tente resolver essa questão dando uma solução mágica. E não existe solução mágica, porque lidar com o ser humano não é fácil. Principalmente se é um ser humano que ainda não tem Cristo, não entende os princípios da Bíblia. Se os que já têm, às vezes não entra na cabeça, não absorve, né, pastor Heber? Principalmente a pessoa que ainda não teve encontro com Jesus. Mas ali a pessoa tem que ter a consciência. É um evento social. Você pode até não ter um laço afetivo com aquela pessoa, mas por uma questão de um evento social que envolve a família, engolir o orgulho, é a melhor coisa a se fazer. Ainda não consegui perdoar. Conseguiu? Tudo bem, querido. Você não conseguiu perdoar. Mas em respeito à família da noiva, em respeito a esse dia tão especial, vai lá, curte a festa e depois vocês fazem as pazes. Mas é um negócio bem, assim, esquisito, né? O que a senhora acha dessa ideia de só perdoar se a pessoa se arrepender? Se ela não se arrependeu, não tem que perdoar. Na verdade, quem está sofrendo é quem não se arrepende, né? A pessoa que perdoou genuinamente, o coração dela vai estar livre e não vai sofrer mais com isso. Mesmo que ela tenha que perdoar 70 vezes 7, como a Bíblia diz. O perdão liberado libera a pessoa também. Agora, quem vive pecando, quem vive sempre caindo, talvez até no mesmo erro, aí é uma questão dela. Eu acho que o importante é a pessoa liberar o perdão. O outro, se vai aceitar isso ou não, aí depende do outro. Aí o cunhado está perguntando, tenho que conviver? Eu já perdoei, tenho que conviver? Será que de fato ele perdoou mesmo para querer se afastar? Então tá. Então, no próximo bloco a gente vai pegar uns casos bem concretos. Por exemplo, vamos supor,
cunhado pede dinheiro emprestado. Ó, agora no fim do mês eu vou receber, eu te pago e tal, e ele não paga. Né? E aí? Ele continua sendo cunhado. Sim. Certo? Correto. Ou então ele emprestou, ele teve uma emergência, né? Teu sobrinho, tua sobrinha passou mal, ele foi lá na tua casa, pediu teu carro emprestado para levar a pessoa lá para o hospital e tal, parou num lugar proibido, levou multa e não quis pagar a multa, né? Ficou cozinhando para você pagar e por aí vai. Você tem que perdoar? Como que você age ou quebra o pau e racha a família? Próximo bloco a gente trata disso. Muito bem, estamos de volta com o programa. Vejam só, agradecendo o carinho da sua audiência, hoje discutindo a questão do perdão. Pastor Michel Alex, da Igreja Internacional da Graça de Deus, lá em Arujá, está conosco. Pastor, se eu não perdoar porque a pessoa não se arrependeu, Deus vai me condenar? Sim. Hã? Sim. Lembrando do que eu disse no bloco anterior, o perdão trabalha-se em 2 etapas. A primeira etapa, eu liberar a pessoa no meu coração pela ofensa feita. Essa é a etapa. E essa, todo cristão, não importa a gravidade, não importa se foi um familiar, se foi alguém próximo ou distante. Se você é um cristão que quer agradar a Cristo e quer viver segundo os parâmetros da Bíblia, você vai ter que cumprir essa parte. Liberar a pessoa. Agora, voltar a confiar, voltar a dar uma segunda chance, vai depender da conduta que aquela pessoa terá a partir do perdão liberado. Então é assim que a gente evita o abusador. Exatamente. Inclusive, o senhor falou sobre tocar em temas polêmicos. Na mesma hora, me veio o Salmo 101, que eu creio que é um dos salmos que indiretamente mais fala sobre justiça, misericórdia e perdão. Deus falando, aquele que nos manda perdoar. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa, Salmo 101, 7. E o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Deus está dizendo, o que usa de engano dentro da minha casa não fica. Deus disse, e nós vamos deixar a nossa casa? Tá certo. Legal. Gostei do texto. Qual é? 101? Salmo 101, verso 7. Tá bom. Vamos lá. Doutora Eli, a senhora tem demonstrado aqui nas suas respostas que a falta de perdão gera doença, né? Sim. No ofendido, não no ofensor, né? Sim, no Devia ser ofendido. o contrário, né? O ofensor é que tinha que sofrer. Mas é o ofendido. O ofendido sofre porque recebeu a ofensa e depois sofre porque não consegue perdoar? Sim, a falta de perdão causa doença. Então aí é o ofendido que tem que pegar, pôr a mão no bolso, pagar a psicóloga para poder aprender a perdoar? É porque aqui eu estou pegando que foi o cunhado, que foi o ofendido, que procurou ajuda, sim, né, do programa. Então eu estou pensando nele. E sim, quem não libera perdão, adoece. E vai contra os princípios bíblicos também. Então tá, então eu sou seu cunhado, tá? Aí eu pedi dinheiro emprestado, prometendo que pagava no fim do mês quando eu recebesse o salário. Só que eu não paguei, tá bom? Peguei seus R$3.000 e não paguei. Aí eu falo, eu vou chamar você de Eli porque eu sou seu cunhado, né? Ô Eli, poxa vida, você é cristã, eu me apertei, não tive condição, perdoa aí. E aí? Então, acho que aí depende muito de que acordo pode ser feito. Como assim acordo? Perdão é perdão, é esquecer, não devo mais mas nada. aí, em relação a isso, ele, a não ser que ele tenha pedido, você tenha emprestado, já sabendo que não ia receber. Não, ele falou, eu cheguei lá, Eli, eu preciso de R$3.000 e tal, mas eu vou receber agora no fim do mês, eu prometo que te pago e não sei o quê. E não cumpriu, eu posso até perdoar, mas não empresto mais. Ah, mas vai perdoar. Sim. Aí a tua irmã, que é minha esposa... Não, aí eu já não empresto mais. Ela vai brigar com você. Poxa vida, ele não fez isso como é que se fala? Ele não fez isso caso pensado. De má fé. Não é de má fé e tal. Não. Se a pessoa... quando envolve bens materiais,
principalmente a questão do dinheiro, nós vivemos num mundo capitalista, então, se é a questão do empréstimo, se o próprio banco empresta, você não paga, ele te coloca na justiça e não vai te emprestar mais, então eu emprestaria a primeira vez, sim, talvez até sabendo que não iria receber, mas é a única vez. Nesse sentido, para mim, é a única vez. Pastor, quer ver uma situação bem ruim? Quando morre alguém, e aí vai fazer o inventário e a herança e tal, e algum familiar, por alguma razão, consegue passar a rasteira nos outros irmãos e pega uma parte maior, né, da herança e prejudica os outros. Mesmo entre crentes, né, dá uma briga. E que briga! Não é? Sobra até para o pastor da igreja, para os obreiros da igreja terem que entrar no meio e acalmar as situações. Nesses anos servindo a Cristo como pastor, e eu vejo muito isso, a ponto até de um tirar a casa. Só tinha a casa. O pai ou a mãe morreu, só deixou uma casa. E nele mora um dos filhos. Aí a divisão, tira a casa dela. Você se vire, procure um lugar para morar. Nessa casa a gente vai rachar no meio. É muito triste quando isso acontece. Não deveria acontecer entre filhos, irmãos no caso, mas principalmente se são pessoas que conhecem a Escritura. Só que eu vejo da seguinte maneira. A Bíblia diz que se há uma justiça perfeita, essa justiça está em Deus. Quando o assunto é financeiro, eu vou apontar aqui as duas situações. A pessoa que foi prejudicada, e ela é um verdadeiro cristão, ela tem que compreender que nem tudo vale a pena você brigar. Mas ela não se arrependeu, tudo bem. Mas você vai entrar numa justiça, você vai entrar num processo que vai demorar anos, vai machucar você, envolve os filhos, envolve toda uma família, toda uma geração, e talvez tudo aquilo que os pais construíram para deixar os filhos bem assistidos, que era para ser uma bênção para os filhos, acaba se transformando em maldição. Então, para o ofendido, meu amigo, você que está passando por isso, o que eu te recomendo, o seu juiz é Jesus Cristo. Se você querer fazer a justiça dos homens, você não vai ter a justiça de Deus. Agora, para o outro lado, o ofensor, na situação que o senhor expôs, de alguém que pegou o dinheiro emprestado, não conseguiu pagar e pediu perdão. Se a pessoa, de fato, se arrependeu de ter provocado esse rombo no orçamento do seu cunhado, do seu parente, ele não vai encontrar paz de espírito enquanto ele não quitar a dívida. Porque o verdadeiro arrependimento, ele gera mudanças. Ele vai fazer um trabalho extra, ele vai procurar de qualquer maneira quitar aquela dívida. Ele não vai conseguir olhar para aquela pessoa a quem ela deve e ter paz em relação a isso. O verdadeiro arrependimento. Concordo. O verdadeiro. Concordo. O falso... Tá, mas se envolver dinheiro é até menos complicado. Mas quando é coisa mais moral, assim, aí é mais complicado, né? Por exemplo, o marido que traiu a esposa, aí ele se arrepende, mas como é que ele vai reparar o dano feito, pastor? Aí entra um trabalho de reconstrução do casamento. Nessa hora é muito importante a presença do pastor da igreja, se for o caso, de um psicólogo, para ajudar esse casal a reconstruir. Porque não adianta, aonde há uma quebra de confiança, uma quebra de credibilidade, as coisas não vão ser restauradas da noite para o dia. A mulher ela pode liberar o perdão inteiramente no seu coração, mas toda vez que ele atender o telefone à escondida, ou ele sair e demorar meia hora, uma hora depois do trabalho, aquele sentimento de será, talvez, quem sabe, vai bater no coração dela. Então, é um trabalho que vai ter que ser construído. Reconstruir sempre é mais difícil que construir. Porque construir você vai juntando os materiais e vai compilando aquela obra. Reconstruir não, você tem que tirar todo o entulho. E esse entulho dá trabalho. Outro texto que eu pego para argumentar isso é Provérbios 6, verso 28, diz assim, verso 27. Tomará alguém fogo dentro do teu peito ou no seu seio, sem que as suas vestes se queimem? A pessoa que ela traz essa carga de uma ofensa, de um mal que foi feito, que marcou o coração dela, que manchou, no caso, um casamento pelo adultério, é uma fogueira que acende. É uma fogueira emocional que está ali. E qualquer coisa que você tente construir em cima daquilo, não adianta.
vai pegar fogo, vai pegar fogo, vai pegar fogo. Então é necessário um trabalho intensivo ali, uma terapia para aquele casal, tanto no sentido da ciência, no caso da psicologia, ou como também no sentido de oração, um trabalho com o pastor da igreja, para que essa fogueira seja apagada e aí sim esse casamento recomece das cinzas. Bom, doutora, se a pessoa conviver, porque nós estamos falando de um cunhado, né? Cunhado e tal, a senhora mesmo mencionou as circunstâncias, batizado, enterro, casamento, aniversário, Natal, Páscoa, tem um monte de coisa aí que você vai ter que se encontrar com a pessoa. Mas essa convivência não acaba facilitando a permanência no erro, né? Então, a pessoa continua errando porque está junto, não tem como romper, a não ser que quebre a família, no caso do tema aí da irmã que mandou para nós, né? Como lidar com isso? Como é que eu posso, por exemplo, uma das alternativas lá da enquete dizia assim, eu tenho que continuar convivendo porque é parente, mas vou impor limites. Como é que você impõe limite a um parente? Você fala assim, você não vai na minha casa? Eu te perdoei, mas você não vai na minha casa? Até porque isso não é perdão, né? Na minha concepção, se você de fato perdoa, você se aproxima. Você não vai impedir que ele vá na sua casa, você não vai deixar de ir na casa dele. Talvez você não tenha um relacionamento tão estreito, mas vai haver momentos que vocês vão estar juntos. Agora, eu volto a dizer, se a pessoa até pegando pela questão do dinheiro, se a pessoa é cristã, realmente deve, ela vai ficar com aquilo no coração dela até que ela consiga pagar. Sei não. Não, se for verdadeiramente cristão. Agora, às vezes não tem condição para fazer o pagamento. Mas aí ele vai... A própria Bíblia conta a história de um devedor lá que não tinha como pagar, o credor falou, tá bom, não precisa pagar mais nada. Então, libera, é o que eu disse antes, eu liberaria, mas não emprestaria mais. Agora, no caso, se ele realmente não pode, ele vai chegar para a pessoa, expor toda a tua questão e dizer, você quer que eu faça alguma coisa por você? Será que eu posso te ajudar de uma outra forma? Dinheiro eu não tenho, mas de repente... algum tipo de atividade eu posso fazer. Eu acho que sempre existem outras possibilidades. Tá. Agora, no caso do cunhado, se esse cunhado pediu perdão, mas no seu coração, de fato, ele não mudou, é porque ele está pedindo perdão e insistindo no erro. Ele está pecando. E aí, a pessoa pode perdoá-lo 70 vezes 7, todos os dias, que não vai resolver. Então, mas, para mim, a questão aí está em quem perdoa. Dessa enquete, o que mais me marca é a pessoa que perdoa. Por que ela tem que ir embora, se de fato ela perdoou? Não sei. Bom, não é tão comum, mas já acontece, né? Vamos supor. Tem aí a moça, noiva, planejando casamento, ultra apaixonada e tal, aí descobre que o noivo está tendo um affair com a prima. Eita, a prima dela. Para não dizer irmã, né? Às vezes é com a irmã, né? Mas aí é mais raro. Como é que você faz? Perdoa, aí ela descobre e tal, aquele escândalo danado, tarará, mas e aí? A prima continua sendo prima, a irmã continua sendo irmã, o noivo pode até ir embora, não sei, mas o relacionamento familiar está destruído. Eu vejo da seguinte maneira, tem pecados que eles são provocados. Se eu estou para me casar com um homem, que ainda estando no estado civil de solteiro, estamos noivos, e ele se sente atraído por uma outra mulher que não sou eu, é a pessoa ideal para eu casar? Significa que o caráter daquela pessoa ainda não é um caráter de um homem que deve me acompanhar a vida inteira. Então, se eu estou percebendo esses sinais, eu falo muito isso para os meus jovens lá da nossa igreja, que você está apaixonado, você só consegue ver a pessoa, mas você não consegue ver a bagagem que está atrás da pessoa, que é o caráter dela também está incluído nessa bagagem.
Então, se eu percebo que há ali uma falta de caráter do meu futuro marido, a melhor coisa é fazer, querido, Deus abençoe, segue o seu caminho, mas você não é um homem para que eu case com você. Você não é tão frio assim, né? Sou. Sério? Sou. Querido, segue teu caminho. Sou, pastor. E a senhora? Se acontecesse com a senhora? Não, Em quem a senhora batia primeiro? No noivo ou na prima ou na irmã? Não, acho que não bateria em ninguém. Mas eu romperia com essa relação. Eu acho que eu não sou desse planeta, então. A minha dúvida maior era saber em quem eu ia bater primeiro. Não. Eu acho que, pelo menos, eu tive tempo de ver isso antes do casamento. Mas esse é o consolo que a gente vai ter lá na frente. Bom, pelo menos. Mas na hora, pô, irmã, tá noivo, fazendo enxoval, planejando, sei lá, né? Hoje tem 500 milhões de detalhes, né? E aí descobre que a prima lá, né? A senhora vai continuar convivendo com ela? Eu acho que... Aí eu volto para a questão. Nesse caso, o que me importa é o meu noivo. Aí eu romperia com ele, porque ele me traiu. Certo. Não sei... Abriria caminho para ele ficar com a prima? Sim, que sejam felizes. Olha, sério? Isso é verdade, para mim assim, na boa? É. Porque o que importa... Porque depois de casado, a própria Bíblia nos orienta a ficarmos casados. Então, aí seria um caso muito mais complicado. Como é que eu vou lidar com isso, sendo que a Bíblia nos orienta que deva haver um perdão e deva haver uma conciliação. Então, agora, antes de casado, eu estou liberada. Tá bom. Então, vamos abordar a questão que eu acho que é a mais complicada, né, nisso. O pastor Michel já falou a parte espiritual, e ele mesmo falou isso também, usou essa frase. A grande dificuldade do perdão não está no fato de que eu tenho que engolir o meu orgulho. Então, eu sou a noiva repudiada que descobriu que o meu noivo safado estava tendo um caso com a minha irmã, e a minha irmã muito safada estava se aproveitando disso e tal, né? Eu não tenho o direito de me indignar, né? Sim, pode se indignar, não precisa bater. Mas se indignar, isso acontece. Então, mas aí eu vou lá na igreja do pastor Michel e falo assim, não, você vai perdoar e tal, porque, né? Você vai falar isso, não vai? Exatamente, mas nós não podemos ser hipócritas. Emoções todo ser humano tem, a ira vai se acender, né? A ira vai vir, a revolta vai vir, aquele sentimento de traição vai pesar por uns dias, semanas e, em alguns casos, meses. Porém, a Bíblia nos ensina, podem ficar irados à vontade, mas não pequem. A questão não é a emoção que você sente, a questão é quando você age em cima de uma emoção. Se as suas emoções te dominam, é porque não é o Espírito Santo que te domina. E se o Espírito Santo não está te dominando, que tipo de cristão você tem sido? Abordando esse caso, a moça vai ficar revoltada, vai ficar triste. Foi. Deus abençoe a vida dele. Senhor, me ajuda a perdoar, me ajuda a seguir em frente. Mas a partir daquele momento, para mim, não tem mais nada entre mim e ti. O noivo. O noivo. E a irmã? A irmã, a gente volta ao início do programa. O processo do perdão que vai ter que ser liberado, vai ter que ser trabalhado, não vai ser de instante que ela vai perdoar, vai levar um tempo para eles voltarem a ter aquela convivência fraternal, mas ele vai ter que acontecer. Se nasceu de novo, se é cristão de verdade, aquele perdão. Não importa se ele se dê em uma semana, em um mês, talvez dependendo da intensidade, em um ano ou mais, mas esse perdão vai ter que ser trabalhado. Já pensou se ele casar com a irmã? Jesus, pode acontecer. O Cristo, agora, o que eu penso, se Deus permitiu que esse novo casal fosse constituído... Não põe Deus nessa história, irmã. Não, eu estou pensando como cristã. É porque Deus tem algo melhor para mim. Então, que esse noivo vá e fique então, com Deus quem ele não gosta quiser. da sua irmã, né? Não, de repente, ele vai ser um excelente marido para minha irmã e não seria para mim? Eu não sei. Credo. Acho que Deus não faria isso, faria? Não compreendo os planos de Deus, mas os respeito.
Não. Bom, aconteceu com Jacó e a... Como é que chama as a Lia e a Raquel. Não deu muito certo, não, entre elas. Não deu. Não deu por causa da competição entre as mulheres e tal, né? Enfim, é bem complicado. Bom, hoje é dia do Vejam Só Que Coisa. O que será que o seu Zeca preparou para nós? Vamos lá. Fala, rapaziada ligada no Vejam Só. Hoje o nosso debate está demais, hein? Tá quente, tá pegando fogo. Por isso, aproveita essa pausinha aqui, toma aquela água, dá uma relaxada, respira um pouco. Daqui a pouquinho a gente volta para o nosso debate. Vamos aproveitar e ver o que o pessoal anda aprontando pela internet. Vejam só que coisa. Um motoboy vietnamita é flagrado com sua motoneta sobrecarregada com caixas de cerveja. O flagrante foi feito pelo fotógrafo Hoang Dinh Nam e mostra nosso entregador atrapalhado circulando pelas ruas de Hanoi, capital do Vietnã, com uma pequena motoneta sobrecarregada com pelo menos 16 caixas no veículo de 2 rodas. Olha, eu disse pelo menos porque foi isso que eu consegui contar. Aqui tem alguma escondida ali também. Rapaz, essa festa aí vai ser boa, hein? Agora, imagina esse motoboy andando pelos corredores aqui de São Paulo. Não ia sobrar retrovisor para contar a história, né? Que situação. Agora, eu tenho certeza que você aí que nos assiste também tem um flagrante desse para mostrar. Fala a verdade, tem ou não tem? Com certeza. Por isso, editor, coloca aí, Rodrigão, nosso endereço do Facebook na tela. Pronto, ó. Entra lá, manda sua contribuição. Não esquece de anexar ali uma foto, um vídeo, para poder ilustrar a sua história. Eu estou esperando a sua participação também, tá ok? Estamos combinados. Já respirou? Tá pronto? Podemos voltar pro debate? Então beleza, segura que tem mais Vejam Só para você. Um abraço e até a próxima. Esse motoqueiro tá lascado, hein? Já pensou? Se ele tiver que parar num semáforo, misericórdia. Equilibrar aquele troço lá, tá doido. Mas enfim. Bom, doutora Eli, a gente está caminhando para o final do programa. Qual é a chave, assim, a coisa mais importante para que a senhora falou muito em liberar perdão, né? Que acho que é uma expressão mais da igreja do que da psicologia. Sim, né? Com certeza. Qual que é a chave para se fazer isso? É só querer? Não. Na psicologia existe todo um trabalho interno, na sua emoção, para aos poucos você conseguir ir compreendendo o que se passou com você, para você chegar ao ponto de entender que ali não houve um perdão, vou voltar a usar o mesmo termo, mas não houve um perdão liberado e ao longo do trabalho esse perdão possa ser liberado. A pessoa deixar de sentir qualquer tipo de coisa ruim pelo outro e lembrar sim do que aconteceu, porque nós vamos lembrar, mas que isso não doa mais, que isso não cause mais nenhum tipo de desconforto para aquela pessoa que um dia talvez sentiu ódio, sentiu revolta ou algum outro sentimento nesse sentido. Aí, quando tudo isso passar, vai ficar na lembrança dela, porém não vai doer mais. Pastor Michel, já ouvi várias vezes isso, o senhor provavelmente também, de que, mas eu não sou capacho de ninguém. Né? Quando a gente ministra a necessidade de perdoar e tal, eu não sou capaz de ninguém, não pode ser a vontade de Deus que fiquem pisando em cima de mim. A ideia de que o cristão, por não ter opção, ele deve perdoar, né? A Bíblia fala, né? Assim como Cristo vos perdoou, perdoai vós, tal. Enfim, a ideia de que o cristão tem de perdoar não pode estimular as pessoas a abusarem constantemente. Como é que o crente se defende disto? Dessa noção de que ele vai ser pisoteado só porque tem que perdoar. Exatamente. O cristão, ele tem que... O próprio Jesus nos ensina, vocês devem ser simples como a pomba, porém prudente como a serpente. Muitas aflições que os cristãos sofrem hoje foram provocados por uma atitude ou falta de atitude deles próprios. Então, a partir do momento que eu liberei o perdão, eu estou deixando aquela pessoa livre
no meu coração. Só que eu preciso começar a observar quais serão os próximos passos daquela pessoa a partir daquele momento, para que isso não venha gerar uma nova ferida, que não venha gerar um novo conflito em mim. O que eu penso é que o povo de Deus, eles vão muito no extremo da Bíblia. Ou o extremo de, como o senhor acabou de falar, eu não sou capaz de ninguém, ou do extremo, perdoei, tô a chave da minha casa, tô a chave da minha conta do banco, cunhado, fica à vontade para fazer tudo que você quiser. Não, não é assim. Então, aonde há ordem, aonde há decência, o perdão ele vai ser preservado e as obras que acompanham o perdão vão aparecer. Porque se eu perdoo a pessoa e deixo ela continuar no antigo estado, eu vou estar induzindo essa pessoa a voltar a me ferir. Então eu preciso proteger esse perdão, porque no momento que eu estou perdoando, eu estou devolvendo a confiança a ela, ou pelo menos buscando isso. E se eu não zelar por essa tentativa, lá na frente ela vai ser frustrada, lá na frente as consequências virão. Muito bem. Conversamos aqui com a doutora Eli Bastos, que é psicóloga e psicanalista e membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, e com o pastor Michel Alex, da Igreja Internacional da Graça de Deus, lá em Arujá. Caso você queira tirar dúvidas ou conversar um pouco mais com eles, ou pedir conselho, enfim, convidá-los para palestras, é só usar o site vejamsó.com.br. Na aba Convidados, você tem o contato desses dois irmãos e pode, assim, achá-los, tá bom? Vamos ver quem ganhou o livro da Agrade. O Luiz Carlos Gonçalves, aqui de Jundiaí, onde tem a Agrade, né, Luiz Carlos? Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, nos encontraremos no próximo Vejam Só.